Bem, pessoal, vamos hoje falar sobre circunferência. Sejam todos e todas bem-vindos à nossa aula. Vamos falar sobre circunferência, arco de circunferência e ângulo central e ângulos inscritos, tá certo? São os nossos tópicos de hoje. Falando de circunferência, nós sabemos que a circunferência ela tem 360 graus, né? E ela tem um ponto central, a circunferência. Esse ponto central, a qualquer reta que tope a circunferência, ela vai ter a mesma medida e ela é chamada de raio, certo? Essa distância entre o centro a qualquer ponto da circunferência é chamada de raio. Nós temos na circunferência também, se não passar pelo centro, certo? Nós temos qualquer semi-reta que corte a circunferência, mas não passando pelo centro, nós vamos chamar de corda. E a que passa pelo centro, se for de um lado a outro da circunferência, passando pelo centro, é chamada de diâmetro. Tá certo? O diâmetro nada mais é do que 2 vezes o raio. Então eu vou ter do centro à circunferência raio, do centro à circunferência raio. Então quando ela passar de um ponto a outro da circunferência, passando pelo meio, ela não vai ser corda, ela vai ser diâmetro, 2 vezes o raio. Tá certo? Arco de uma circunferência. As posições relativas à reta de uma circunferência, nós temos 3. Nós temos a secante da circunferência aqui, e ela passa uma semi-reta aqui, AB, que nós chamamos de secante, tá certo? A reta tangente, a secante vai topar em 2 pontos da circunferência. A reta tangente, ela vai topar em um só ponto. Então, ela vai tangenciar a reta tangente, vamos botar uma reta T aqui. A reta tangente vai tangenciar a circunferência. E esse ponto central, até chegar a esse ponto onde topa a reta, é perpendicular. Nós já falamos de perpendicularidade. Perpendicular é um ângulo de 90 graus. Então, essa reta tangente vai formar um ângulo de 90 graus com o centro da circunferência. E nós temos uma reta externa. Reta externa. Então, tem a circunferência aqui e a reta externa. Tá certo? No caso aqui, como é que eu vou diferenciar a secante, a tangente e a reta externa? A secante, essa distância aqui é menor do que o raio. Então, eu vou chamar aqui essa reta essa semi-reta de D, essa distância aqui, essa distância D. Então, na secante, a distância D é menor do que o raio. Na tangente, a distância D é igual ao raio. E na externa também, na externa,
a distância vai ser maior do que o raio. Reta externa, distância maior do que o raio. Reta tangente, a distância é a mesma coisa que o raio. E na reta secante a distância é menor do que o raio. Então nós temos duas propriedades de tangência, que tangencia, falando sobre essa daqui, que tangencia a circunferência. Eu vou apagar aqui e falar sobre ela. A primeira propriedade que é a que nós vimos aqui, né? A primeira propriedade é que minha reta vai tangenciar e esse raio vai formar 90 graus, né? Um perpendicularismo com a reta tangente, tá certo? É perpendicular. E a segunda propriedade é que se eu tiver um ponto externo P, e eu tiver uma reta tangente, essa tangência não topou, né? Então deixa eu ajeitar. Tangenciando aqui e tangenciando aqui. Muito bem. Então aqui ela vai formar um ângulo de 90 graus e aqui é onde ela topou um ângulo também de 90 graus. Então, esse meio aqui eu vou estar formando dois triângulos. Vamos supor que aqui seja A, aqui seja B e aqui seja centro O. Então eu vou ter esse triângulo aqui como sendo A, O, P. E esse outro triângulo aqui como sendo B, O, P. Então, esses dois lados aqui, esse lado PB e PA, pela particularidade de semelhanças de triângulo, eu tenho esse lado comum a esses dois triângulos. Por quê? Porque aqui é o raio, tá certo? E esse lado aqui comum aos dois triângulos. E aqui o ângulo oposto a esse lado também. Então, pelo caso ângulo, lado oposto, eu tenho que esses dois triângulos eles são congruentes. Então, AOP, esse triângulo aqui, é congruente ao triângulo BOP. Então, esses dois lados aqui são congruentes. Essa é outra propriedade. E nos ângulos inscritos, eu tenho o ângulo central. Falando sobre ângulos inscritos agora, nós temos o ângulo central. Temos dois raios. Então, esse ângulo aqui, que eu vou chamar de X, eu tenho a abertura, vou botar AB. Eu tenho a abertura aqui, AB, que eu posso representar assim. Isso é a abertura menor, certo? Essa é a distância menor entre esse arco. Aqui eu posso chamar de arco menor, igual a arco menor. E AB também arco maior.
O menor é esse que eu vou rachurar aqui, né? E o maior daqui passando para cá. Então, para que eu identifique os dois, eu vou chamar um ponto C aqui. E aí, nesse arco maior, eu represento assim. Represento desta forma. A passando por C, chegando a B, é o arco maior. E a B, o arco menor. E como é que eu descubro quando tenho algum valor? Quanto é que mede o arco menor e o arco maior? Então, se eu tenho uma circunferência e digo que esse meu X, ele vale 70 graus, quanto vale essa medida aqui, né? Do arco maior. Então, esse arco daqui até chegar aqui vale 70, né? Então, o arco menor, 70. E quanto é o arco maior? Bem, o arco, a circunferência toda vale 360 graus. 360 graus. Eu tenho o arco menor, botar aqui que seja de botar outras letras, botar C e D. Eu tenho que de C a D é meu arco menor. Então, meu arco maior, a soma deles dois, botar uma letra aqui eu vou ter C, E, D, passando por E, né, chegando até D, o arco maior. Então, meus 360 graus é igual a meus 70 mais esse meu outro arco que é o maior. Consigo achar. 70 tá positivo, passa para cá negativo, vai ficar 360 menos 70 igual a o meu arco maior. Então, 290 é igual ao meu arco maior. Muito simples, né? Pego 70 e diminuo de 360, que é a circunferência completa. Eu vou achar essa distância, né? Então, tratando ainda de... Falei um pouco sobre o ângulo central, né? Para começar a falar sobre ângulo inscrito. Aqui é ângulo central. Ângulo inscrito é o que eu vou falar agora, né? O ângulo inscrito é quando eu tenho um ponto na circunferência, topado na circunferência, e aí eu tenho semi-retas. Então, eu tenho uma circunferência aqui, tem um ponto aqui, que eu vou chamar de B, e aí eu passo. Então, aqui A e aqui C. Aí eu tenho um ângulo inscrito. O ângulo está escrito na circunferência, tá certo? E aí eu tenho vários exemplos. Eu posso ter um ângulo escrito na circunferência e que passe, tanto a abertura sendo maior ou menor, não importa, né? Então esse aqui é o ângulo inscrito, vou chamar de R, aqui de S e aqui de T. Bem, agora vamos calcular e mostrar que o ângulo inscrito para o ângulo central, o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então, ó, se eu tenho um ângulo inscrito aqui com a abertura, com essa abertura, eu vou colocar aqui ângulo V. E aqui vou colocar o ângulo C e D. Eu tenho um ângulo central aqui, ó. Esse ângulo central, ó, vem até esse
ponto C e D. Então, essa abertura aqui, X, vai ser essa abertura, X, vai ser a metade dessa abertura aqui. Desse ângulo, ó, tá certo? Que é o ângulo central, tá bom? Então, vamos ver agora alguns casos para que a gente note que essa abertura aí, essa abertura aqui é o dobro dessa, tá bom? Então, vamos para fazer um exemplo aqui. Então, eu tenho uma abertura que passe pelo centro, que é o centro O. Aqui eu tenho que seja uma abertura V de medida X. E aí, esse ponto aqui sendo o ponto B, certo? E aqui sendo o ponto A. Bem, se eu pegar essa medida aqui, eu vou ter a abertura O aqui. Vou chamar de Y, certo? Então, o que é que eu encontrei aqui? Eu encontrei o raio daqui do centro O até o ponto V, e aqui também é o raio do centro O ao ponto A. E aqui eu tenho uma base olhando para esse triângulo aqui, e esse triângulo é o triângulo isósceles, dois lados iguais e a base diferente, certo? Então, no triângulo isósceles, aqui os ângulos são iguais. Então, X, aqui é X. A soma desses ângulos vai dar o ângulo externo. Então, Y é igual a X mais X. Y é igual a 2 vezes o X. Então, esse X é a metade de Y. 2 está multiplicando, passa dividindo. Aí, ó. X é a metade de Y. A metade de Y é X. Então, Y é o dobro, ó. O ângulo central é 2 vezes o ângulo inscrito. Tá certo? E o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Tá ok? Então, isso eu posso também mostrar desta forma. Deixa eu botar outra aqui. E depois a gente pode ir para algumas questões com cálculo. Então, vamos dar outro exemplo aqui. Eu tenho um ângulo escrito aqui. Dizer que ele é X. Aqui sendo U. Aqui sendo E. E aqui sendo F. E tem um ângulo central aqui. De medida Y. Certo? Então, se eu pegar aqui e dividir isso aqui, eu vou ter o raio aqui, voltando para essa mesma ideia aqui, eu tenho o raio daqui até aqui e tenho o raio aqui. Aqui eu vou ter um ângulo isósceles, um triângulo, desculpa, um triângulo isósceles. Então eu vou chamar aqui de X1 e aqui de X1. X1. Então, esse cara também eu vou dividir em duas partes, aqui vai ficar Y1. Já desse outro lado, a mesma coisa. Eu tenho daqui até aqui, que está tracejado, que agora eu vou preencher. Eu tenho do centro até lá o raio e do centro até aqui o raio. Então, um triângulo também isósceles. Tá aqui X2 e
e aqui x2. E aqui vai ser y2. Com essa mesma ideia que nós colocamos aqui, que a soma desses ângulos dá um ângulo externo, então eu vou ter que y1 é igual a x1 mais x2. E a mesma ideia desse outro lado. y2 é igual a x2 mais x2. Que é esses dois ângulos aqui. A soma deles é o ângulo externo. Certo? Então, nós podemos observar aí que x1, y1 e y2 é x1 mais x2. Certo? Então, y1 mais y2, ó, y1 mais y2 é esses dois caras aqui, ó. Isso aqui é quem? É y. Que eu não dividi eles. Não é isso? Ele é igual a quem? Esse y1 é a soma desses dois, tá aqui, ó. Então, x1 mais x2. E esse y2 é quem? x2 x1 mais x1. Mais x1. Que é esses dois aqui. E esse aqui é x2 mais x2. Isso aqui é quem? É uma parte do x. Não foi que eu dividi o x em x1 e x2. Então isso aqui é x. Isso aqui, esses dois aqui, é uma parte desse x. Então, y é igual a 2 vezes o x. Mostrando que essa parte aqui é o dobro dessa daqui. E essa daqui é a metade dessa. Da mesma maneira. Da mesma forma que acabamos de ver. Então, se eu tiver aqui vamos botar um exemplo aqui com valores. Eu tivesse um ângulo inscrito aí, que fosse 5x, e um ângulo central que fosse 3x mais 42. Aqui sendo V, aqui sendo A e aqui B. Bem, como era que eu iria resolver isso? Eu sei que esse número aqui é 2 vezes esse. Ou que esse aqui, a metade desse aqui é esse. Então, se eu pegar esse aqui, vai ser igual a metade desse aqui. A metade, ó. Metade. O 2 passa para cá multiplicando. Vai ficar 5x vezes 2 é igual a 3x mais 42. 5x vezes 2 vai dar 10x. Igual a 3x mais 42. O 3x passa para cá subtraindo. 10x menos 3x. Igual a 42. 10x menos 3x vai dar 6x. 6 está multiplicando, passa dividindo. 42 dividido por 6. X é igual a 7 graus. Tá? Aqui dá 35 graus. 5. X, 5 vezes 7, que x vale 7.
dá 35 graus. E aqui tem que ser o dobro, né? Então, 3x mais 42, 3 vezes 7 mais 42. 3 vezes 7, 21, mais 42, 63. Bem, então, se não deu a mesma medida, tem alguma falha. Ah, ela aqui, ó. Olha ela aqui. 10 menos 3 é 7. Então, 7 passa dividindo. 42 dividido por 7 é 6. 6. Então, aqui 3 vezes 5 vezes 6, 30. E aqui 3 vezes 6 dá 18. Aqui dá 60. Pronto, aqui é 30, o dobro é o ângulo central, que é 60. E o ângulo central, que é 60, é a metade do ângulo inscrito, que é 30. Então é isso. Tinha uma falha aqui, né? Nós corrigimos. É isso. Tá certo? Então hoje nós vamos ficando por aqui. Nossa aula se resumiu à circunferência, aos ângulos inscritos dentro da circunferência. E entender que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Até a próxima aula.